Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo, onde vamos fazer a resenha da Saga do Demolidor volume 4. Mas galera, antes de fazer essa resenha aqui, eu vou pedir aí para você dar uma conferida, se você não é inscrito no canal aí, se inscrever para assistir essa e outras resenhas que a gente vem fazendo aí. Seguir a gente nas redes sociais, ajuda bastante também aqui a gente, e comprar pelos links da descrição aí, que a gente tem parceria com o site da Amazon, e é uma forma fantástica de você ajudar a gente aí, se você gosta do nosso trabalho aqui. Mas vamos lá, vamos falar da Saga do Demolidor volume 4, publicação aqui da editora Panini, né, e como o padrão aqui, né, segue aqui aquele formato de 160 páginas, onde a gente vai ter aqui histórias de Daredevil, do Demolidor, de 1964. Histórias aí que seriam do número 256 e 257, 259 a 261. E The Punisher, de 1988, o número 10. Então aqui, galera, a gente vai ter aqui essa capa magnífica, né? Desenhada aqui pelo JR, e eu gostei bastante da edição, tá? Já falo aqui. Então a gente tem roteiros da Innocent, do Mark Baron, por conta da história do Punisher, né? Do The Punisher. E desenhos aqui do John Romita Jr. e o Alice Portacio. Então aqui a gente tem aqui, né, já a capa aqui, né, do volume, como de costume, seria o Demolidor de número 256, história publicada em julho de 1988. Então assim, o Demolidor foi criado, né, só para deixar claro que já houve essa confusão em outro vídeo, em 1964. Porém, a publicação aqui não é de 1964, ela é uma publicação de 1988, tá? Como é possível verificar aqui, ó, deixa eu aproximar aqui, ó, julho de 1988. Vai ter resenha desse Demolidor mais antigo na resenha que a gente vem fazendo aí da coleção clássica Marvel. Logo vai ter a resenha aí do Demolidor. Mas vamos lá, galera. Aqui a gente continua aquele arco onde o Demolidor ele tá aí lidando com a tifoide, né? Se vocês se lembram, aquela mulher com dupla personalidade que apareceu no volume anterior. Perdão, galera. Então, começamos aqui, né, a edição com o Demolidor aqui, ele verificando aqui o problema aqui de um homem, né, que começa a infartar, e ele tenta salvar a vida desse homem. E a gente tem a tifoide aqui que está em colunho com o rei do crime, se passando por uma boa pessoa e tentando aqui seduzir o Matt Murdock, que se mostra caidinho por ela, né? Tá disposto, inclusive, a largar a namorada dele para ficar com ela. E aí a história vai se desenrolando nesse sentido. E tem uma boa parte da história aqui onde desenvolve essa dupla personalidade da tifoide, e a personalidade boazinha dela, vamos falar assim, consegue se sobressair e ficar um tempo de boa, né? E essa personalidade é de fato apaixonada pelo Murdock e não quer que nada de ruim aconteça a ele. Bom, existe aqui então um colunho, né, como eu já disse, entre a tifoide e o rei do crime, que quer que usar a tifoide para deixar o Murdock caidinho, né, por ela, e fazer com que ele sofra muito, né. Então vai se desenrolando aqui a história, ele sofre alguns ataques dela, sempre com essa ideia aqui da tifoide fazendo a cabeça do Matt, né, ela disfarçada, uma mulher muito bonita, alargar a Carrie Page, né, e ficar com ele, largar a mulher dele e ficar com ela. Então se desenrola um pouco essa história aqui. A segunda parte aqui da história é a história de The Punisher, publicada aqui em agosto de 1988 também.
E aqui a gente vai ter aqui o Punisher ainda atrás de um cara que promove as mortes através de um remédio. Então, basicamente, aqui eu tenho o serial killer que trabalhava em uma empresa e ele começa a adulterar esses produtos, né, dessa empresa para fazer com que essa empresa se fique queimada no mercado, vamos falar assim, né? Então a gente entende que esse cara ele saiu dessa empresa por conta de que ele foi mandado embora, por conta que os computadores fizeram com que fosse feita dentro dessa empresa uma demissão em massa. E como ele não sabia lidar com computadores, ele foi mandado embora. O The Punisher então localiza esse cara, né? E o Justiceiro aqui no caso, né? E quer matar ele, né? E ó, o Demolidor aparece para evitar que isso aconteça. Ao aparecer então os dois têm um embate, né? Eles brigam aqui e acaba que o cara é preso, né? Esse cara aqui e o The Punisher acaba indo embora. O Matt Murdock ganha briga com ele. Bom, esse cara aqui então ele tá preso, né? E o Punisher fala que a hora que ele sair ele vai encontrar a arma dele, ele vai matá-lo. E segue aqui essa história então, né? Do Punisher cruzando com a história aqui do Demolidor e esse lance dele com a Tifoide, né? Então, o Demolidor começa a investigar as causas, né, do que levaram o cara a virar um serial killer. E ele descobre esse lance aí da computação, que ele foi, no caso, ele saiu da empresa ou foi mandado embora e decidiu se vingar dessa forma. Bom, mais embate entre o Demolidor e esse cara, né? E aqui mostra a versão do Demolidor de como ele chegou ali até esse cara também, né? Então aqui culmina, né, em duas histórias, uma mostrando a versão do Punisher, né? Do Justiceiro, de como ele chegou até esse serial killer aí que adultera esses produtos e de como o Demolidor chegou ali. Bom, o cara vai preso, né? E o Matt Murdock garante aí um bom advogado para ele, que é o próprio Matt Murdock, que é o Demolidor. Na sequência a gente tem uma história aqui onde eu tenho uma criança que está de olho em tráfico, né? A criança está no beco e identifica um tráfico de menores. E aí fala pro Matt Murdock isso. E ele tá se encontrando com a Tifoide, que tá disfarçada, né? E ela fala que tem medo, que ele ficar sem ele e tal, e que ele quer que ele fique junto. E ele tá decidido a largar da mulher dele para ficar com ela. E ela decide ir com ele na busca desses traficantes de criança. Então a gente tem aqui o desenvolvimento dessa história aqui, onde ele praticamente repensa e fala como ele poderia largar dessa mulher que ele já está para ficar com uma que ele nem sabe direito quem é, né? Então eles salvam aí as crianças e a Tifoide é pressionada pelo rei do crime a destruir logo a vida do Demolidor. Nesse sentido, então, ela solta vários inimigos do Matt Murdock e faz com que eles ataquem o Demolidor todos juntos. Então, a gente tem aqui então a história onde no dia aqui de uma manifestação em prol à paz, ele começa a ser atacado por várias pessoas aqui que já foi inimigo dele, né? Inclusive dessa saga aqui do Demolidor que já foi resenhado anteriormente. Então ele apanha bastante, porque ele é atacado de várias formas. Ele apanha tanto a ponto dele perder os sentidos por causa da explosão de um balão. E ele tenta atacar um cadeirante porque confunde ele com um bandido. Aí ele é socorrido por alguém e ele acaba sendo atacado de novo por outro bandido. Ele praticamente quase morre nessa sequência de ataques. Então ele vai sendo atacado a ponto de delirar e ele
no fim é jogado de uma ponte pela Tifoide, que teria dado cabo dele. E ao falar que ele deu cabo ao Matt Murdock, que ela matou o Matt Murdock pro rei do crime, ele fica muito bravo. Falou que não era para matar, era só para humilhar. Temos aqui uma história envolvendo o Johnny do Quarteto Fantástico, o Tocha Humana, tentando aqui ajudar a achar o Demolidor, mas ele não leva muito jeito para isso e ele não consegue muitas coisas, né? Em contrapartida, temos o Rei do Crime tendo esse embate com a Tifoide, porque ela matou, entre aspas, o Matt Murdock, que ninguém sabe onde está. Então tem uma certa locomoção aqui entre a namorada do Matt Murdock, o Johnny, para achar o Demolidor e algumas outras pessoas ali que simpatizam com o Demolidor. E o Rei do Crime bravo aí porque não era para ter matado o Demolidor e somente ter dado uma lição nele. Então existe aqui, né, esse lado aqui demonstrando isso, né? No geral, o que se sabe é que depois o Demolidor tá lá caído, desmaiado, ninguém acha onde ele tá. E acaba aqui com uma cena de uma mulher querendo tirar a vida dela na mesma ponte onde o Demolidor foi atirado. Então acaba essa edição aqui na página 162, nessa parte aqui da história. Galera, eu tô adorando isso daqui. Eu tô achando a saga do Demolidor assim um material fantástico, tá? Que foi uma resenha rápida, falando os principais pontos, como de fato eu já tenho o costume de fazer aqui com vocês. E assim, eu acredito que deu para ter uma boa ideia do que se trata essa edição, né? Se você tá lendo aí, deixa nos comentários se você tá gostando ou não. E espero aí estar ajudando você a direcionar suas compras, né? Você tá entendendo aqui o que esse cara aqui traz para vocês, essa edição traz para vocês você saber se vale a pena ou não comprar. Claro que você lendo, você tem acesso a muito mais detalhes do que nessa pequena review aqui de 10 minutos que eu faço aqui das edições, né? 10, 15 minutos. Então vale muito a pena a leitura e eu indico a saga do Demolidor. Beleza, galera? Então é isso. Se não é inscrito, se inscreve no canal, comprar pelos links da descrição. Seguir a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Falou, até mais. Tudo de bom. Fui.